Todas as cenas deste vídeo não são uma reconstrução artística nem gráficos de computador. Você está vendo fotos reais tiradas diretamente na superfície de Marte por robôs exploradores que estão a dezenas de milhões de quilômetros da Terra. Momentos reais de um mundo estranho, capturados sem sons, sem vento no microfone, sem a presença humana. Por isso, apenas se acomode, faça uma pausa na correria do dia a dia e permita-se a rara sensação de observar outro planeta como se você estivesse em sua superfície. Cada região de Marte para onde os robôs vão recebe um nome próprio. Esses nomes são escolhidos por cientistas e engenheiros das missões, às vezes em homenagem a lugares da Terra, às vezes em homenagem a exploradores e às vezes inspirados em culturas de diferentes países. Assim, um deserto sem nome vai, pouco a pouco, se transformando em um mapa cheio de significado. Todas as imagens deste vídeo foram obtidas por 3 lendários robôs exploradores de Marte de diferentes gerações. Spirit, Opportunity, Curiosity, 3 máquinas, 3 épocas de exploração e milhares de dias de trabalho longe de casa. As câmeras a bordo dessas sondas foram criadas como o ápice da tecnologia de sua época. Os engenheiros as projetaram para suportar frio, poeira, radiação e anos de solidão, para que continuassem enxergando mesmo onde o ser humano ainda não pode pisar. Mas há um fato surpreendente. Até agora, da superfície de Marte, nunca foi transmitido um vídeo completo em alta qualidade. A razão não está nas câmeras, mas sim na distância. O sinal leva de 5 a 20 minutos para chegar à Terra, e a velocidade de transmissão de dados é extremamente limitada. Por exemplo, o rover Curiosity envia informações a uma velocidade média comparável à da antiga internet de escada do final dos anos 90. Às vezes é mais rápido, mas na maioria das vezes é mais lento. Quando a órbita está favorável, a comunicação é feita através de satélites retransmissores nas órbitas de Marte. Nesses curtos períodos, o fluxo de dados aumenta drasticamente, mas isso dura apenas alguns minutos por dia. Cada foto transmitida literalmente custa tempo, energia e um enorme esforço de toda uma equipe na Terra. Por isso, os cientistas escolhem não o movimento, mas os detalhes, não o vídeo, mas as fotos, nas quais é possível observar a estrutura da rocha do tamanho de um grão de areia. Para criar uma única panorâmica de altíssima resolução, o rover faz dezenas de fotos separadas, às vezes centenas. Depois, essas imagens são unidas em um único mosaico de forma lenta, precisa, quase artesanalmente. Assim, surge a possibilidade de observar o horizonte marciano como se você o estivesse aproximando com o próprio olhar. Até hoje, o recorde de número de fotos pertence ao Curiosidade. Já são milhões de fotografias enviadas ao longo dos anos de trabalho na cratera Gale. Cada foto é mais um passo para entender o passado do planeta. Diante de você está uma das maiores panorâmicas de Marte já criadas, com resolução medida em bilhões de pixels. Isso significa que dentro de uma única imagem estão escondidos milhares de pequenos detalhes, rachaduras nas pedras, vestígios de antigos fluxos, finas camadas de rochas sedimentares. São essas estruturas que indicam que, bilhões de anos atrás, existia água líquida em Marte, rios, lagos, talvez até sistemas inteiros de reservatórios. E onde há água, sempre surge a principal pergunta da humanidade: poderia ter surgido vida lá? Hoje as pesquisas continuam e novos equipamentos já estão operando na superfície de Marte. Curiosidade:
um veterano que ainda está em movimento e fazendo descobertas. Perseverance é o rover mais moderno, procurando vestígios de vida microbiana antiga e coletando amostras de rochas para futura entrega à Terra. E o chinês Shurong, que se tornou o primeiro rover bem-sucedido da China em outro planeta. A história da exploração está sendo escrita agora mesmo, em tempo real, a milhões de quilômetros de distância. Mas também houve aqueles que concluíram sua jornada. Spirit ficou preso no solo macio de Marte e com o tempo perdeu energia. Opportunity sobreviveu por quase 15 anos terrestres trabalhando dezenas de vezes mais do que o prazo planejado. Seu último desafio foi uma tempestade global de poeira. O céu escureceu, a luz do sol desapareceu e a comunicação foi perdida. A última mensagem recebida dele se tornou um dos momentos mais comoventes da história da exploração espacial. Depois disso, o robô marciano silenciou para sempre, mas mesmo no silêncio, ele deixou para a humanidade centenas de milhares de imagens de outro planeta e a prova de que a perseverança pode superar até mesmo as distâncias cósmicas. Marte está gradualmente deixando de ser um ponto distante no céu, tornando-se um lugar que começamos a entender, mapear e estudar passo a passo. E talvez sejam justamente as fotos de hoje que um dia se tornarão as primeiras páginas da história das futuras missões humanas. Obrigado por fazer parte desta jornada. Se você se interessa pelo tema do espaço, apoie o vídeo. Ainda há muitos mundos pela frente, muitas descobertas e muitos caminhos que nos levarão além do que podemos imaginar hoje.